Teu vídeo. Aí. Ah, Tudo bem? tudo bem. Que bom. Will, a hora que você quiser, te apresentei aqui. Você é futurista, brand manager, arquiteto, faz de tudo um pouco e vai falar sobre as profissões que vão estar em alta, o que vai cair daqui para frente, para a gente tentar prever o futuro. Será se é que isso é possível agora, né? Fica à Sim, vontade. sim. Bom, obrigado por me apresentar. Oi, obrigado. Quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já falei algumas vezes, né, sobre esse tema, mas presencialmente. Agora o futuro chegou, né? Estamos aqui todo mundo no digital. Uma coisa que eu acho bem bacana falar dessa área de futurismo é que geralmente a gente tenta falar assim sobre adivinhação de futuro, não é? Mas não é bem adivinhação. Na verdade, a gente fala que os futuros eles são vários, né? Que são os futuros. E esse já é um conceito que muda alguns pensamentos nossos. Então, ao invés de tentar adivinhar o futuro, a gente começa a entender que existem tipos de futuros e que eles, na verdade, são criados por nós, no presente. Acho que esse já é um início de conversa, assim, para falar do futuro do trabalho, que é um tema que está cada vez mais em alta já há algum tempo, né? Nessa linha de tipos de futuro, os tipos de futuro que a gente costuma falar, eles se dividem em três. Futuros prováveis, futuros possíveis e futuros desejáveis. A gente gosta bastante de bater na tecla do futuro desejável, que é aquilo que a gente quer construir de bom para o futuro, mas nesse momento agora de pandemia, a gente tira um pouco o foco e passa a pensar o que é provável, né? Vamos pensar o que provavelmente vai acontecer. Baseado em análise de passado e presente, de acordo com aquilo que a gente tinha, e também futuros possíveis de acordo com as ações do presente, o que a gente tem hoje. Não desejáveis não sejam importantes. Tem uma citação do Peter Drucker, que é o pai da economia moderna e futurista, e ele sempre ele dizia já em 74 que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, é criar o futuro. Ele também dizia que a única coisa que a gente sabe sobre o futuro é que ele será diferente. Uma das frases dele, que ele também é um pai do planejamento, né, estratégico, é que planejar não significa pensar decisões do futuro, mas sim pensar as implicações futuras de decisões do nosso presente. Isso quer dizer que a gente está desenhando no presente, no agora, os futuros que a gente pode criar daqui para frente no mundo pós-pandemia. É uma junção assim de projeto e execução, de design thinking, design doing. Mas basicamente a introdução disso tudo é que previsão de futuro na realidade é análise de tendência. Uhum. Então eu fiz um estudo, eu fui atrás de alguns conteúdos. Eu tive duas formações na área de futurismo. Uma foi presencial em Curitiba, que foi uma pós-graduação em inovação e gestão de futuros, e uma outra especialização que eu fiz foi online, que foi o curso da Fluxonomia 4D sobre futurismo e novas economias. E então eu fiz uma pesquisa desses dois temas por onde eu passei e alguns artigos que estão saindo essa semana sobre o futuro do trabalho para trazer aqui para vocês. Legal. Fala pra gente aí. Bom, apesar de ser uma área meio nova, né, que as pessoas estão falando disso só agora, o futurismo ele já tem origem na década de 70, já há muito tempo antes da Guerra Fria já se estudava cenários futuros, né? Existem algumas agências muito famosas, né, conhecidas, o Instituto de Estudos de Futuro, o Trendwatching, que é internacional, a Box 1824, que é em São Paulo, aqui no Brasil, existe também a World Future Society. Eu trouxe algumas tendências, e essas tendências são baseadas numa percepção de que a gente está vivendo hoje uma transição. Então, isso já era um conceito que eu vi na fluxonomia 4D, de que a gente vive uma transição de modelo político, uma transição de modelo econômico e também de eras. O que é um conceito muito bacana, que resume um pouco essa transição de eras que a gente vive hoje? O high-tech versus o high-touch. Então, a gente é acostumado a focar na tecnologia,
mas isso não vai trazer as soluções que a gente precisa agora. As soluções agora vão estar no high touch, na autocolaboração, não o toque físico, né? Mas a nossa capacidade de colaborar. Eu estava lendo um artigo do El País, bem interessante, que ele estava explicando que a virada do século XX para o século XXI está acontecendo nesse ano. É o ano de 2020 para 2021. A virada numérica, que foi, alguns falam que era 99 para 2000, ou 2000 para 2001, percebem, ela foi só um número que virou, mas o nosso comportamento não mudou naquele ano. Teve os ataques terroristas do 11 de setembro, mas as pessoas continuaram vivendo com algum medo a mais, o medo do terrorismo. Mas não teve uma mudança global de comportamento, que é o que está acontecendo agora. Uhum. Então, essa metáfora, alguns historiadores falam que toda virada de século precisa de um símbolo, e não só um número. Por exemplo, na mente das pessoas, o século XIX, ele só terminou depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, 18 anos depois da virada numérica. Por quê? Porque a humanidade, ela foi marcada por mortes, por uma experiência de luto global, e ela significou na cabeça de todo mundo a capacidade destrutiva do homem, baseado numa guerra. Então aquilo terminou um século e começou outro. Agora, nesse momento, a gente está vivendo uma situação semelhante. O século XX está terminando agora, em 2020, porque esse século que terminou agora, faz 4 meses, ele foi o século da tecnologia. Então, ele mostrou a capacidade construtiva do homem, em oposição à capacidade destrutiva do século XIX. Então, beleza. Está ficando muito claro que o homem é capaz de destruir bastante em escala global e construir bastante no mundo globalizado. Mas ficou para trás. Agora, essa pandemia do corona veio para mostrar esses limites, de que o potencial de desenvolvimento tecnológico, ele não vai sanar as nossas reais necessidades humanas, né? De fato, é uma nova era. Para vários futuristas, a pandemia do coronavírus, ela pode ser encarada como um acelerador de futuros. Uhum. Isso quer dizer que a pandemia, ela está antecipando várias mudanças que já estavam começando a acontecer alguns anos atrás, como o trabalho remoto, alguns modelos de educação à distância, importância da sustentabilidade e cobrar de algumas marcas esse lado de responsabilidade social. Então, isso era uma tendência. E agora ela está muito clara, muito clara. Agora, algumas mudanças mais subjetivas que estão vindo à tona, elas estão ligadas à mudança de valores, principalmente provocado por causa dessa crise sanitária global. Então, alguns valores estão mudando e eles estão se fortalecendo cada vez mais no dia de hoje, que são os valores da empatia, os valores da solidariedade e os valores da colaboração. Essas são algumas palavrinhas que estavam na moda, estão na moda, agora elas estão se mostrando cada vez mais verdadeiras, mas tem uma coisa um pouco mais profunda nisso, que agora as pessoas vão começar a se questionar cada vez mais em relação ao futuro, que é, as pessoas estão questionando se o modelo de sociedade baseado em consumismo e lucro a qualquer custo ainda é válido. Será que isso é prioridade daqui para frente? Né? É o que a gente está colocando em xeque agora, esse modelo de sociedade baseado em consumo. Tem uma futurista chamada Amy Webb, de uma escola de negócios, que ela diz que a gente tem uma escolha muito séria para fazer agora, que a gente tem que escolher se a gente quer confrontar essas nossas crenças e valores e fazer mudanças significativas para o futuro, ou se a gente quer tentar manter o status quo, que é manter as coisas como estavam em 2019, século passado. E só uma dica, lembrando que o futuro vai ser sempre diferente. E que tentar manter as coisas como eram antes é o que de fato gera crise e ansiedade na maioria das pessoas, né? E na economia. Então ele acaba entrando naquele paradoxo de escassez e abundância, de que se eu acho que não vai ter, eu faço estoque, se tem estoque, falta no mercado, aumenta o preço e não vai ter. Versus o paradoxo da abundância, se eu entendo que tem, eu não faço estoque, eu distribuo, eu colaboro, e se eu faço isso, o preço mantém ou reduz, então tem para as outras pessoas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Já tem alguma especulação do que vai ser daqui para frente?
Eu sei que a gente não sabe nem o dia de amanhã, muito menos agora, assim, mas você com essa visão futurística da vida, tem alguma especulação um pouco mais que você acha que vai acontecer? Tua opinião mesmo. Minha opinião, eu realmente acredito que as coisas não voltam a ser como eram antes. Uhum. Em que sentido? No sentido de tentar prever o futuro, entra um pouco nessa uma questão meio filosófica, assim, sabe? Que eles chamam de mundo VUCA, de que o mundo ele é cada vez mais volátil, as mudanças são cada vez mais incertas, complexas e ambíguas. Eu acho assim que eu acredito, né, que a maioria dos futuros que a gente desenhou no passado, principalmente através da arte e do cinema, alguns filmes de ficção científica, alguns até viajados, né? Algumas teorias ali de comportamento das pessoas vão começar a se confirmar. Então, e faz pessoas repensarem, né? A questão de estoque, em momentos de guerra, as pessoas pensam muito em fuga, em garantir a base de necessidades. E a gente está revendo isso, né? Se isso realmente é necessário, o que dá para fazer. Eu acho que eu não respondi de forma objetiva a sua pergunta. Não, mas tudo bem. Eu acredito que vai ter um movimento muito híbrido daqui para frente em relação à tecnologia e o lado humano, a empatia, a conexão, o relacionamento com as pessoas, o relacionamento com os clientes, com os colaboradores. Uma coisa que eu acredito muito também é que a confiança, que a gente já falava, né, em algumas escolas de futurismo, de que a confiança seria a moeda do futuro, agora ela veio para ficar. E uma dessas tendências que eu li hoje, para essa live, diz que não vai ter como a gente manter as relações de trabalho se entre todos nós não tiver estabelecida os papéis de confiança, porque a maioria vai estar em home office, então vai ser uma coisa muito mais por entrega do que por hora trabalhada. Sim, exatamente. E é muito engraçado, né? Ao mesmo tempo que o mundo estava no pico da tecnologia, a gente foi jogado para dentro de casa e voltou a ficar com pai e mãe o dia inteiro. E o que faz para se divertir? Come, joga baralho. A tecnologia, ela é muito presente, ela precisa, graças a Deus que tem a tecnologia para a gente trabalhar especificamente, mas para as outras coisas a gente voltou ao que é simples. Então, é o almoço de final de semana, é o jogo de baralho, é o jogo... E quanto menos digital, melhor. Então, é engraçado que a tecnologia, ela está muito presente para uma função, que é o trabalho, principalmente, mas as outras coisas da vida, a gente está acho que agora a gente vai se desligar mais, assim. Não sei, eu penso assim. Eu concordo com você. Posições também. Os valores que estão no high touch, no toque, no humano, né? Para equilibrar o high-tech, né? O alto tecnológico. Muito legal. Vamos para perguntas. A Larissa, ela perguntou: o que se pode esperar em relação a trabalho e segurança financeira dentro das artes digitais ou das aplicações do desenho no geral? Não sei se você consegue responder isso. Sim. Eu vou me basear numa das tendências que eu estava vendo nesse artigo muito interessante, né? E, inclusive, passa bem para essa questão mesmo, Larissa, das artes digitais, seja 2D, 3D, animação, desenho, toda a economia criativa, né? A dica que os futuristas dão é olhem para a arte em momentos de crise, porque a arte mostra alternativas inovadoras de soluções para o futuro. Por que eu falo isso? Vocês observaram a velocidade da ação dos profissionais criativos, músico, teatro, museu abrindo para passeio online, a velocidade que essas pessoas e o número de lives que estão acontecendo hoje, isso mostra uma ponta de uma tendência que vai começar daqui para frente e que quem abre essa tendência é o movimento artístico, é a arte. Não que design seja especificamente arte, mas esse é o momento em que as pessoas vão ter que repensar a sua forma de comunicar, a sua forma de mostrar seus valores, rever os seus valores. E o profissional do design, ele estuda para isso, né? Ele estuda para interpretar símbolos, para mostrar para o mundo valores que o design consegue tangibilizar, valores estratégicos ou emocionais, né? Que o design e a arte conseguem tangibilizar.
Show. O Michel perguntou, a economia circular já é a realidade? Você pode falar um pouco sobre as oportunidades que essa transição pode te trazer? Economia circular, aquela que pensa em todo o ciclo, né? Que não há descarte, que minimiza todos os resíduos, a economia que entra em alguns movimentos do slow fashion, não é? Economia circular, de você reaproveita. É uma tendência que veio para ficar. Eu acredito muito nela. Não só acredito, como a gente vê o valor dessas empresas hoje, né? O que se falava de sustentabilidade antes, que era apenas um tripé, o que é sustentável? É conseguir pensar no ambiental, no econômico e no social. Mas colocando um quarto pé no tripé da sustentabilidade, que é a economia criativa, a gente consegue ver o poder da economia circular, entra naquela questão do design também, que não tem mais como a gente ter um pensamento de que eu consumo algo, tenho um descarte, eu jogo fora e da minha casa para fora não é problema meu. Porque isso volta, isso agora vai voltar cada vez mais óbvio para as pessoas, né? Algumas oportunidades, falar de oportunidades na economia circular, olha, tem empresa que já está focando em certificação, então as empresas B, né, tem focado muito nisso. Não é uma área que eu domine completamente, mas por falar de é uma nova economia, é uma das novas economias, então me desperta muita sensibilidade, curiosidade também. Pensar que tudo é um ciclo e não que seja linear. Eu acho que até é até um modelo mental, assim, né? Uma palavra que está na moda, essa de mindset, mas tem a ver até com física mesmo. Pensar que as coisas não surgem do nada e destroem do nada, elas voltam para algum lugar e se refazem. Um baita exemplo é o coronavírus, né? Tá todo mundo em casa porque uma coisa impacta a outra, que impacta a outra, que impacta a outra. Acho que é o maior exemplo que a gente pode usar, super claro, assim. Totalmente. Eu acho que aquilo que você falou no começo também, né? De adiantar o coronavírus e toda a situação adiantou várias verdades que estavam se construindo. Quais foram elas, assim, além, não sei se você consegue responder, mas além do trabalho remoto, dessas coisas mais que envolvam o trabalho, tem alguma, sei lá, um movimento social ou alguma coisa assim? Eu acho que sim. Eu vou entrar na lista das 10 tendências para não ficar segurando também. Ai, legal, adorei. Eu acho que assim, a ação no coletivo, ela vai ganhar uma força imensa agora, e a primeira tendência, que é um artigo que foi publicado ontem, tá, pessoal, no El País, e é um artigo que se chama As 10 Tendências para o Mundo Pós-Pandemia. Ele identifica cenários prováveis, baseados em vários birôs de pesquisa de tendências e futurismo, e a primeira delas é a revisão de crenças e valores. Essa tendência ela é interessante porque ela fala que, tanto enquanto indivíduos, quanto em grupo, a gente vai estar revendo o que é prioridade. Então, esse corona é como se fosse um reset. E um grande exemplo dessa revisão de valores é que a gente confiava muito no poder público, na decisão dos nossos governantes, mas quando a gente vê que a coisa não está evoluindo na velocidade que a gente precisa, a gente começa a agir por nós mesmos. Então, por exemplo, existem pessoas se unindo para trabalhar, seja em equipe ou dentro das empresas, ou até mesmo em bairros, para agir no coletivo. Um desses exemplos é que nas favelas hoje estão acontecendo formação de grupos, que eles são autogeridos e eles estão nomeando presidentes de rua. Ou seja, cada rua tem um responsável por cuidar de cada rua da favela e garantir que as cestas básicas vão chegar, que os recursos vão ser distribuídos, que as pessoas vão estar sendo cuidadas, os equipamentos de higiene, as boas práticas. Essa é uma tendência que agora se confirmou. Um outro exemplo também são pessoas se unindo para ajudar idosos, para fazer mercado, criando redes de condomínios. E eu fiquei sabendo também hoje, eu estou em Maringá hoje, eu fiquei sabendo que pessoas que têm carros, elas estão disponibilizando seus automóveis hoje em uma rede autogerida para levar crianças para fazer quimioterapia via drive-thru, além de tomar vacina via drive-thru. Então esse é um agir no coletivo
que tem muito a ver com essa mudança dos valores, sabe? Que mais que temos nas tendências aí? A segunda tendência que eles trazem, ela chama menos é mais. É uma frase conhecida para quem é ou não da área da arquitetura, né? Eu tenho formação de arquiteto. Assim, a crise em si, qualquer crise já é um motivo para a gente economizar, mas principalmente para rever agora os nossos hábitos de consumo. Tem a ver com a primeira tendência, que é rever os nossos valores. Então, nesse menos é mais, os profissionais, tanto do comércio quanto da área de serviços, eles vão ter que rever a sua missão, qual que é a missão dos seus negócios, vão ter que rever a sua comunicação interna e externa, se eles quiserem se manter nessa nova economia. Tem um site que chama O Futuro das Coisas, e eles têm uma frase bem interessante, que eles dizem que consumir por consumir saiu de moda. Ou seja, as pessoas não vão mais comprar por comprar. E isso impacta os negócios de muitos profissionais, inclusive o meu, que sou da área de branding, de marcas e de design. Isso é só um começo de um processo que vai ganhar cada vez mais força, sabe? Que tem a ver com esse questionamento do atual modelo de capitalismo baseado em consumir e maximizar lucro. Ou seja, a gente tem que tirar foco. É uma tendência que ela mostra que a gente tem que tirar o foco do número e focar no desenvolvimento das pessoas. O que leva valor para as pessoas, sabe? Uhum. Reavaliar nossas prioridades, tanto no contexto pessoal quanto nos negócios. E eu me incluo nessa, né? Porque eu trabalho com branding. Então, assim, para o pessoal que está assistindo, se o foco da sua organização estava em resultado financeiro, em persuadir a compra, incentivar consumo e aumentar a produção e aumentar vendas, a partir de agora, isso não vale mais isoladamente. Se você não vê o valor que isso agrega de fato às pessoas, né? Isso não deve ser mais prioridade. Então, assim, valor para as pessoas, impacto ambiental, impacto na sociedade, com engajamento com causas, uma ação no coletivo, isso é o que vai fazer as novas economias girarem cada vez mais rápido daqui para frente. Aí daí entra economia criativa, economia circular, colaborativa, multivalores, economia compartilhada, né, engajando com uma causa. E assim, isso não tem volta. Esse é um movimento que não vai ter volta. As empresas vão precisar olhar com essa confiança. Um exemplo que eles trazem é o que a gente está fazendo aqui agora, né? O home office antes era uma alternativa. Alguns já trabalhavam com isso, e agora é uma necessidade. Exatamente. Né? E vamos para uma última tendência, porque o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Então, se puder falar mais uma aí, daí a gente encerra. Tá, eu vou falar às 8. O que você acha? Mas assim, o tópico delas, né? Para não nos delongar. A tendência 3, ela se chama reconfiguração dos espaços de comércio. Ela é muito bacana, tanto para mim, como sou arquiteto, quanto para vocês na aldeia, o pessoal dos coworkings, tá? Porque acho que a gente pode focar nessa tendência, talvez. Essa terceira. Essa pandemia, ela vai acentuar ainda mais o medo e a ansiedade nas pessoas. E ela também vai estimular novos hábitos. Então, arquiteto, urbanista, engenheiro, investidor, líder político, os cuidados que as pessoas estão tendo agora com saúde e bem-estar, as pessoas estão valorizando isso, e isso vai continuar cada vez mais em alta. E isso agora vai ter que se estender a espaços públicos, principalmente aqueles com área fechada e coberta. Ou seja, as pessoas elas têm receio de estar em lugares que têm aglomeração. E essa tendência de comportamento deve aumentar e permanecer, pelo menos pelos próximos 18 meses, que é o prazo que pensam que vai levar para criar uma vacina, né, segundo a OMS. Que legal. Então, quando as pessoas voltarem, mas assim, tem saída, né, e tem profissionais para isso. Quando as pessoas voltarem a frequentar esses espaços, depois que terminar as restrições, as empresas elas já podem, a partir de agora, é uma oportunidade, começar a investir em estratégia para engajar as pessoas de um jeito mais profundo, criando locais nos espaços que tragam uma sensação de estar em casa, um aconchego e uma segurança. Ou seja, quem está ligado, negócios ligados a bares, restaurantes, cafeterias, academias, coworkings, eles vão ter que passar por um redesenho, principalmente para reduzir a aglomeração e facilitar algum acesso à higienização logo na entrada. Por exemplo, colocar pias já na entrada
de estabelecimentos, que é o que já acontecia em algumas casas, né? Bom, eu falei de restaurante. A quarta tendência é sobre restaurante, que o o delivery veio para ficar. Então, o conceito de restaurantes fantasmas, que é você mantém a sua estrutura, mas não atende o público, atende só por entrega. É uma saída que, com certeza, neste próximo ano, vai ser a principal fonte de receita, provavelmente, para donos de restaurantes. A quinta experiência é experiências culturais imersivas, que se liga para quem está na arte, que são as lives e várias outras experiências com usar óculos, realidade aumentada, realidade virtual, para criar esses tipos de shows. A sexta é o trabalho remoto, justamente porque as pessoas vão querer evitar aglomerações. Ligado a isso, a tendência de querer morar perto do trabalho. Então, as pessoas vão querer preferir ir a pé para o trabalho do que usar um meio de transporte público que vai ter muita gente. Ligado a essa questão de experiências virtuais, shop streaming, para quem tem e-commerce ou algum comércio, as pessoas vão começar a produzir lives para vender. Nossa Senhora. Junto com o engajamento. Então, essa vai ser uma oportunidade para quem está no Instagram e também no YouTube e no LinkedIn. Fechando rapidinho. A nona e a 10ª estão ligados a quem é da área do ensino, que é o que a gente até está fazendo aqui, né? A busca de novos conhecimentos, com certeza, é uma tendência muito forte nesse momento. Seja para fugir do tédio, seja para aprender coisas novas, para se divertir, ou para se preparar para esse mundo pós-pandemia. Então, assim, muitos empregos já estão dados como extintos, enquanto outros novos serviços vão ganhar cada vez mais mercado. Então, busca de conhecimento é uma forma da gente continuar no mercado com uma nova atuação. E a 10ª tendência é EAD, a educação à distância. Só que fica aqui um aviso, né? O EAD, ele era uma ferramenta que estava sendo validada. E nem todo mundo dava a devida atenção para isso. Só que agora, no Corona, a gente validou, a gente colocou essa ferramenta para teste, a gente usava muito para universidades, e agora a gente está usando com crianças. Então, a gente está testando se as crianças, no futuro, vão ter capacidade de foco e raciocínio e atenção de aprender horas e horas só olhando para uma tela. Então, a tendência aqui o EAD vai passar por uma grande transformação daqui para frente, porque o coronavírus está mostrando que as crianças não conseguem ficar muito tempo na frente da tela, nem os adolescentes e nem os adultos que já estão na faculdade. Professores de vários níveis de ensino estão reclamando de que não tem engajamento, os alunos não estão aderindo, não estão realmente aprendendo com a mesma qualidade do ensino físico. Se vai ter aí soluções de realidade virtual aumentada, não sabemos, mas as plataformas vão surgir novas e melhores plataformas do ensino à distância. Essas foram 10 tendências. Quem quiser conferir, tem o artigo, eu acho que eu posso mandar aqui no chat, mas é um artigo do El País. Perfeito. Eu já mandei para o pessoal acompanhar. Acho que é o certo, tinha umas 10 tendências lá, acho que é esse aí mesmo. Isso, é isso mesmo. Mas então, muito obrigada. Foi muito legal, viu? Muito bom. Acho que eu não tinha noção nenhuma do que estava para acontecer, agora já tenho uma noção melhor. E te agradeço muito. Foi meio do além, assim, mas foi super legal. Eu que agradeço. Esses papos costumam dar alguns gatilhos de ansiedade nas pessoas. Então, o que a gente diz? Não fique ansioso, porque as mudanças, elas são inevitáveis, né? A questão é não se colocar, assim, num papel de vítima ou achar que todas as suas necessidades estão ameaçadas, mas assim, se preparar, né? Se preparar para essas mudanças que estão vindo. Colaborando, a chave para essa mudança é a confiança e a colaboração. Então, muito colaborando, legal. Confiando uns nos outros, a gente consegue juntos encontrar, com certeza, uma solução. Muito legal. O Alexandre deu um super parabéns aqui para você, que foi muito legal as suas explicações. Obrigado. Contem comigo, tô nas redes sociais, William Hara, me adicione. E é isso aí. Will, vou para a próxima palestra. Perfeito, obrigado. Beleza? Tchau, tchau. Até mais. Tchau.